Pegar um cafezinho, porque não dá pra gravar vídeo sem cafezinho. E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu tô aqui hoje para um vídeo rapidinho, porque não sei se você sabe, mas já tá rolando aí as minhas aulas ensinando a programar do zero. E provavelmente se você quer aprender a programar do zero, você vai precisar fazer um setup, você vai precisar arrumar o seu computador para a gente poder fazer as nossas aulas, treinar os algoritmos e botar em prática tudo que eu vou ensinar nos próximos vídeos. Então hoje eu vim aqui para mostrar para vocês o setup, as configurações que a gente tem que fazer no seu computador para as próximas aulas, para vocês poderem praticar também o que eu vou ensinar ali sobre programação, sobre JavaScript. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ver é o sistema operacional que você está usando. Se você nunca mexeu com computador nem nada disso, com programação, ou você está usando o Windows ou você está utilizando o MacBook, tá? Então, provavelmente é um desses dois casos. Se for possível, eu recomendo que você faça a migração do Windows para o Linux. Você faça pelo menos um dual boot no seu computador, tanto para você estudar quanto para você compreender o que é o Linux, ter mais intimidade com o terminal e tudo mais. Pode parecer besteira, mas isso é importante. E por que somente isso para o pessoal que utiliza o Windows? Porque o macOS ele é baseado numa distribuição Linux. Então, por baixo dos panos, o que utiliza ali é Linux. Então, você utilizar o terminal e tudo mais é mais fácil do que o Windows. Se bem que o Windows hoje ele também tem bastante coisa com Linux ali, né? WSL, se não me engano, ele tá ali com o Linux, tá bem junto. Mas, de toda forma, eu recomendo que você faça isso. Mas eu não estou aqui para falar sobre o sistema operacional, eu estou aqui para falar sobre algumas configurações. Então, uma das três coisas que você vai precisar para acompanhar essa série de vídeos é ter instalado o Node, e para isso a gente vai utilizar o NVM, que é um instalador, que é o gerenciador de versões do Node. A gente vai precisar do NPM, que é o gerenciador de pacotes do Node, e também a gente vai precisar do VS Code, que é a nossa IDE, que é onde a gente vai escrever os códigos, tudo bem? Se você não sabe o que é NVM, se você não sabe o que é NPM, o que é gerenciador de pacote, eu vou deixar aqui em cima para vocês um vídeo que eu fiz explicando o que é gerenciador de pacote e ensinando ali os comandos básicos para a gente ter uma noção, pelo menos, de como utilizar o gerenciador de pacotes. Tendo essas três coisas, a gente tem tudo que é preciso para acompanhar as próximas aulas, para começar a estudar programação. Mas fica até o final do vídeo que eu vou te dar uma opção que você não vai precisar configurar nada no seu computador. Ela é um pouco mais restrita, por assim dizer, mas se você tem dificuldade, se você não conseguiu arrumar o seu computador para que a gente possa estudar programação, ela é um meio muito viável. Então fica até o final do vídeo que eu vou dar essa opção para vocês também. Bom, vamos lá. A primeira coisa, você vai entrar no Google, vai procurar VS Code. Ele vai te dar a página aqui da Microsoft. E aqui a gente tem as versões para os determinados tipos de sistema operacional, no caso macOS, Windows, Linux. E aí, se você estiver utilizando Linux, provavelmente você vai estar utilizando o Ubuntu, né? Se você já não é mais velho aí de casa, de programação e tudo mais. Então, se você estiver utilizando o Ubuntu, lembre-se sempre de baixar a versão com .deb para instalar ela, tudo bem? Ou você pode fazer isso também por linha de comando, mas não tem nenhum problema, baixa o VS Code aqui. Depois do VS Code a gente precisa instalar o Node. Se você tiver no Windows também, você vai ter a opção de procurar Node no Google e vir aqui e baixar a versão do Node para o seu computador. Mas eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você utilize o NVM. O NVM é o gerenciador de pacotes. Gerenciador de versões do Node. Então, aqui tem um repositório com o NVM, como você faz para instalar ele. Se você tiver, por exemplo, no Linux ou no macOS, você vem aqui e copia um desses dois comandos, tanto com o cur quanto com o wiget. E aí você vai lá, eu estou com o meu terminal aqui, copiei, colei, dei um Enter e ele baixou ali para mim as configurações, inclusive já fez as configurações necessárias para o NVM, tudo bem? Se você rodar esse comando e der algum problema, falar que, por exemplo, o widget não existe, você tem que instalar ele. E aí, para fazer isso também é muito simples. Se você estiver no Linux, você vai usar o comando sudo apt install e aí widget. E se você estiver utilizando o macOS, você vai fazer com brew install widget.
e aí ele vai instalar esse programinha, ou curl, tanto faz, para você poder baixar o NVM. Então dessa maneira a gente já tem o NVM pronto para a gente trabalhar na nossa máquina. Se você vier aqui ainda no GitHub do NVM, você vai ver que aqui embaixo tem, além do troubleshooting, no caso você tem algum problema numa instalação, ele também descreve o que você tem que fazer para a instalação dar certo. Mas aqui a gente tem uma forma de utilizar o NVM também com os comandos e o que cada um desses comandos faz. Mas para já te poupar um tempozinho aí, você vai vir aqui no seu terminal, você vai digitar NVM ls-remote. Ele vai listar para a gente todas as versões do Node disponível. E aqui a gente vai sempre utilizar a última, que tem o LTS, que é a versão de Long Term Support, se não me engano. Eu acho que é isso a tradução, tá? Então aqui a gente vai utilizar NVM install, e aí a gente vai passar qual que é a propriedade, qual que é a versão que a gente quer instalar. No caso a gente quer instalar 20.11.1. Vamos esperar ele terminar a instalação. Beleza, ele terminou a instalação. Vamos em node-v. E aí ele está usando já a versão 20.11.1 que a gente acabou de instalar. Certo? Então, já está tudo certo com o Node. Quando você instala o NVM, você instala o Node, ele também já vem com o NPM. Então, ele já está aqui também para a gente poder fazer ali, rodar os comandos, rodar os scripts que a gente tem que utilizar. Então, dessa maneira, a gente tem a instalação das 3 coisas que a gente vai precisar para as próximas aulas e os próximos vídeos desse canal, que é o NPM e o NVM e também o VS Code. E agora você que tentou fazer tudo isso aqui que eu te mostrei e ainda assim teve dificuldade, viu um tutorial na internet e não conseguiu configurar a sua máquina para acompanhar as aulas. Bom, eu tenho uma outra ideia para você. Você pode vir aqui no Google. E você vai procurar por GitHub. Certo? Ele vai te redirecionar para a página do GitHub, que não é essa daqui, a página inicial. Mas lá na página inicial, deixa eu abrir, por exemplo, uma aba anônima aqui. Então você vai vir aqui, GitHub. Aqui na página inicial dele, ele vai te dar a opção de se inscrever no GitHub com e-mail. Você se inscreve com e-mail no GitHub e depois vai lá, confirma o e-mail e tudo mais, mas cria conta no GitHub. Que além de servir agora, ela vai servir mais para frente quando a gente for aprender Git. E por que que você faz essa inscrição no GitHub? Para usar um carinha chamado Stack Blitz. Olha só. Procure Stack Blitz no Google que você vai acabar caindo nessa página aqui. Isso daqui é uma mão na roda para quem não conseguiu instalar ou, por exemplo, tem um computador fraco, porque você vai rodar tudo diretamente no navegador. Então aqui você vai ter os 2 botões, o Get Started e o Sign In. Como eu já sou inscrito, né, eu já tenho a minha conta, eu vou em Sign In. Aqui eu estou na aba anônima, deixa eu voltar para o meu guia normal que ele já vai entrar na minha conta. Olha só, então eu vou vir aqui, New Project, e aí eu vou escolher o projeto que eu quero rodar. A gente pode criar tanto o projeto como Vanilla JavaScript ou como Node.js. Por enquanto eu recomendo que vocês criem como Node, tudo bem? Criando o projeto como Node.js, deixa eu apagar aqui. Deixa eu salvar. Aqui no package.json, nesse arquivo aqui, eu vou vir aqui e vou trocar para start. Vou vir aqui, vou apagar isso daqui, vou escrever NodeMoon, e aí index.js, para ele rodar o arquivo index.js, que é esse daqui. Vou salvar ele, vou vir aqui embaixo, vou escrever npm install NodeMoon, instalou o NodeMoon aqui, pronto, e agora a gente vai rodar o script start. Então, npm run start. Olha só. Então, olha só, ele já rodou ali pra gente o nosso script index.js. E por que eu coloquei o NodeMoon aqui? Por que que eu fiz isso? Porque aí qualquer modificação que a gente faça aqui e a gente salve, ele já vai restartar o nosso serviço automaticamente, sem a gente precisar ficar executando um comando toda vez. Então, eu vou colocar aqui um Olá Mundo, vou salvar ele, olha só, ele está aparecendo aqui, Olá Mundo, aqui embaixo, tudo bem. Eu recomendo vocês utilizarem ali a questão do Node, porque por enquanto a gente não vai mexer com HTML e com CSS.
O mais importante é a gente entender o JavaScript. E para entender o JavaScript a gente não precisa de uma interface, que é a questão do HTML e do CSS. Então, por isso eu recomendo utilizar o Node. Eu sei que as coisas são feinhas aqui no terminal, ficar só olhando aqui para essa tela preta, mas isso é importante para o início de tudo, certo? É bom ter uma boa base para a gente depois aprender outras coisas. Então, pessoal, esse aqui é uma forma de fazer o setup para você acompanhar as próximas aulas. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, isso me apoia muito aqui, me dá uma força para continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Deixa um comentário aqui para mim, certo? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!